Olá amigos, bem-vindo ao skyscience.com.br. Meu nome é Ricardo Beccari. Estamos aqui com mais um Porta de Angara. Hoje com um cara muito especial, Comandante Dato. Seja bem-vindo, Dato. Obrigado, Beccari. Obrigado pelo convite. Muito feliz demais de estar aqui com você. Prazer muito grande mesmo. Dato, só para complementar um negocinho aqui que eu sempre esqueço. Você vai me ajudar agora. Claro. Quem ilumina o estúdio é a ONOLED. onoled.com.br. Então, ONOLED está iluminando eu e o Dato. Tem que falar, senão o cara não me paga, bicho. Vamos lá. Tá certo. Tô de sacanagem. Vamos lá, Datão. Conta pra nós, como é que você começou na sua vida de piloto? Ô, Beccari, eu não tinha nada para ser aviador. Eu tinha e tenho até hoje medo de altura. Eu também tenho. E eu comecei na aviação aos 26 anos, quer dizer, tarde para quem tem esse interesse desde cedo. E minha mãe dizia assim que queria me ver entrar na faculdade, então eu fiz 2 semestres de engenharia, pulei fora. Aí eu fui fazer turismo, nada a ver uma coisa com outra, 3 meses, cara. Pulei fora. Aí fiz o vestibular, me matriculei na FAP, Artes Plásticas, imagina os cursos, nada a ver um com o outro. Nossa. Aí um dia um amigo meu chamado Cursi, ele morava em Santos, e eu morava ali na Praia Itararé, em São Vicente, e ele saía de Santos, passava em casa, me pegava, pra gente ir até Praia Grande, que existia naquele tempo lá, o Aeroclube, né? Saudoso Aeroclube ali. Eu ia para acompanhá-lo, pra gente ir conversando. Ele tinha uma Kombi, que ele tinha uma hortifruti. E então ele ia na Kombi velha, a gente ia conversando e tal. E ele ia fazer a hora de voo dele e eu ficava esperando. Numa dessas idas, um cara chamado Vilas, que eu nunca mais vi, já era brevetado e estava somando horas só para comercial. Era um piricaca. Sabe o que é um piricaca? Não sei o que é piricaca. O piricaca é o perigoso manicaca, é o que está começando. Ele era um piricaca, então. Ele é um piricaca. E aí ele que chamou o Vilas, o Vilas chamou o Curso para voar. E o Curso não pôde ir, que tinha uma aula para fazer de instrução. E virou pro Vilas e falou assim, leva o Dato. E o cara me convidou e me deu uma coragem repentina, cara. Eu sentei no Paulistinha. Não recusou. E aí me sentei e apertei o cinto com tamanha força, que eu não sei como me dividi ao meio. Ele deu risada, soltou o cinto. Aí, quando começou a taxiar, esse avião começou a trepidar, o arrependimento bateu, mas já era tarde demais. Daí a pouco aquela maciez, e daí eu olhei para baixo e eu vi o ar. Voando. E todas as manobras que estavam proibidas de fazer com o avião do Aeroclube, o cara fez comigo lá em Itanhaém. E na volta ele pediu que eu segurasse o manche. Eu não entendi, eu segurei com as 2 mãos assim, né? Ele deu risada, pediu que eu colocasse a mão na manete, mas não mexesse, que depois eu fiquei sabendo que era manete, o acelerador. Aí ele colocou meus pés assim no Paulistinha, ele pegou meus pés, colocou no pedal, mostrou o altímetro e falou para mim, ó, quando o ponteiro baixar, você puxa o manche devagarinho. Quando o ponteiro subir, você empurra o manche. Legal, então eu vim olhando através da orelha dele aqui lá, o instrumento e aquela lambança. E na hora do pouso, ele que fez o pouso e tal. Me encantei com esse negócio. Mas tinha sido o primeiro voo da sua vida? Não, é o primeiro voo da minha vida. Caraca, o primeiro já voo foi da minha voando. vida. Já e aí, né, voando, né? Traz linha reta horizontal, meio, né? E aí, eu me encantei com esse negócio da aviação e não sei porquê, Beccari, eu me matriculei numa escola de helicóptero. Pô, meu primeiro voo foi de avião, por que helicóptero? Não sei. E aí, isso foi em 73. De 73 a 86, aquela utopia de eu tentar nas empresas, olha, o senhor paga meu curso, depois desconta no salário e tal, mas não existe isso. Não existe isso. Aí quando foi em 76, eu sou filho de um professor aposentado, já falecido, que meu pai morreu, eu tinha 14 anos, e minha mãe costureira. Mas naquela época você trabalhava? Trabalhava. Trabalhava em que área? Eu trabalhei em banco, eu trabalhei numa concessionária de veículos. E tudo um pouquinho? Tudo um pouquinho, E aí, estudando, trabalhando, mas sem, né, definição e tal do que seguir profissionalmente. Aí minha mãe conseguiu um empréstimo, isso em 76, minha mãe conseguiu um empréstimo na Caixa Econômica Federal para eu checar o PP. Aí um cunhado meu, já falecido, morava em Londrina, hoje é nome de rua lá, que ele é muito conceituado lá. Ele falou, Dato, vem para Londrina, faz o Aeroclube aqui, que eu conheço muita gente aqui, vou te apresentar uns pilotos para deslanchar a tua aviação. E aí eu estava lá em Londrina, no Aeroclube, eu me lembro que com 2 horas de voo, eu cheguei para o instrutor, Mourão, e falei para ele, eu não vou aprender a fazer isso aqui não, amanhã eu já nem venho para a escola. Ele falou assim para mim, se você não vier amanhã, eu vou te buscar na tua casa. Uia. E aí eu fui e continuei o curso. Com 8 horas de voo, meu cunhado faleceu, que ia me ajudar. Mas eu já tinha conhecido algumas pessoas lá, então eu chequei o piloto privado e voando com os amigos, fui registrando a hora de voo. Então eu ia cedo para o aeroporto, ficava lá, só e aí chegava um piloto lá antigo e, ô Dato, tá fazendo o quê? Eu falei, tô aqui, né, esperando o voinho. Ó, eu tô indo para a fazenda tal, vai dar 1h30 de voo, mas de busão para voltar dá 5. Quer ir? Vou. Vamos embora. E eu fiz isso muito, entendeu?
E aí consegui checar o PC, né, o piloto comercial, com 200 horas ao invés de 150, porque eu não fiz em escola homologada. Aí, na verdade, quando eu estava com o piloto privado, um amigo meu, chamado Polis, me apresentou um fazendeiro, que tinha um Skyline, um Cessna 182, Papatango Delta X-Ray November, não esqueço. E ele me levou pro cara, e chegou pro comendador, um italiano, e falou assim, ó, amigo meu, excelente aviador. 2.000 horas de voo? 2.000 horas de voo. Eu olhei para ele e ele fez um sinal para mim como ele disse: fica frio. Fica frio. E aí eu comecei a voar esse Skyline e fiquei 4 anos e meio voando esse avião. Aí ele faleceu e a família vendeu o avião e tal. Depois aí eu fui fazer o agrícola. Fiz o agrícola em Sorocaba, quando existia o antigo Cavag, né? Sim, uma escola muito bom, legal muito lá. Boa mesmo. Eu voava de PA-18 e depois voava de PA-18, PA-18. E tinha umas multas lá que eram interessantes, né? Eu não bebo e não fumo. Então as multas eram assim, era uma cerveja. Então quem fazia alguma coisa errada tinha que pagar a multa. Eu paguei uma vez uma multa porque eu decolei com o Paulistinha, com o PA-18, aliás, com o instrutor, e fiz o voo todo sem apagar farol. Eu tinha que decolar e apagar o farol. O segundo voo, eu decolei com o Ipanema, quando eu posei, eu não tinha colocado cinto, cara. E a terceira multa, eu posei e o pessoal me rodeou, e o instrutor, Hernani, se não me engano, já falecido, ele falou assim pra mim: comandante, voando baixo, hein? Eu tava cheio de fiapo de cana-de-açúcar no trem de pouso, dei uns rasantão, aí também paguei multa, entendeu? Mas na sequência, em 83, eu consegui fazer o helicóptero. Então, de quando eu comecei a aviação mesmo, meu primeiro exame médico, em 73, aí quando efetivamente eu chequei o PCH, né, o piloto comercial de helicóptero, foram 10 anos, cara. Caramba. E eu fazia as provas teóricas, mantinha a prova teórica em dia. Hoje, se você sentar num avião, você sai voando, você acha? Você sabe que eu estava em São Luís do Maranhão, eu tenho um amigo meu, muito querido, o Leumas, ele tem um corisco. E o Paulinho, que é um outro amigo tal, me ligaram um sábado, eu não tinha voo, e eu fui para o Passo do Lumiar, é um aeroporto secundário, pequenininho que tem lá em São Luís do Maranhão. Quando eu cheguei lá, estava o avião na pista, na rampa e tal, né, pronto, e o Paulinho e o Leumas. O Leumas me deu a chave do avião e falou assim: vamos voar. Cara, eu entrei no avião, não sabia onde enviava a chave. Fui procurando onde que enviava a chave. Tantos Nunca anos. tinha voado corisco? Não, quase 20 anos que eu não voava mais avião. Aí ele me mostrou onde que era a chave e tal, a gente foi para a cabeceira, fez a partida, cheque de magnetos e tal, decolamos, fomos fazer perda, né? Você vem, chama o nariz, perde, sustentação, afunda, e coordenação, manche e pedal. Você põe um ponto no horizonte. Coitado, e manche e pedal. Atrás, né? E o Paulinho filmando ali. E eu mirei o horizonte, uma referência, e viemos fazer um toque arremetida. Aí o primeiro toque arremetida, o Leumas deu uma puxadinha de manche, porque é triciclo, né, para não tocar a biquília com força. E o segundo toque arremetido eu posei sozinho. Você sabe o que ele virou para mim e falou? Tá solo. Ô Dato, vai pro pátio lá que eu vou descer com o Paulinho, você faz um voo sozinho. Eu falei: tá maluco, bicho? Quase 20 anos sem voar avião, faz 2 toques arremetidos aqui do que é que eu vou voar. Então é assim, eu não sou herói nem valente de ficar um tempo sem voar determinada máquina, achar que tem que sentar e sair. Mas não se mata. Ah, rapaz, esse ano aqui, se Deus quiser, são 42 anos de aviação. Nossa Senhora, é muita coisa. Tive meus acidentes, tive sequestro, mas enfim, mas estamos aqui para contar a história. Esse negócio de sequestro aí tá valendo seu cu. O que aconteceu, afinal das contas? Eu sei que não foi o primeiro sequestro, teve mais alguns, não o seu, de outros pilotos. No Brasil, aconteceu um em 88 no Rio de Janeiro, um pau de escadinha, fugiu de helicóptero e tal. E em São Paulo, o primeiro que aconteceu foi esse comigo. E nesse dia aí eu estava num hangar, no Campo de Marte, num hangar chamado Aristec, tomando um café com os amigos e tal. Aristec. E a secretária nossa ligou no celular: ó, tem um voo aí panorâmico, passeio e tal. E aí eu liguei, fiz a notificação e pedi o abastecimento. Que máquina era? Era um Bzinho, um Esquilo B. Esquilo. E aí eu fui até o hangar da Aeromote na época e avisei a secretária: ó, já está pronto o helicóptero, abastecido, notificado e tal. Aí vieram 2 rapazes. Um moreno com a camisa abotoada aqui, a manga abotoada bem arrumado. E o outro mais clarinho, tal de paletó, um paletó de couro preto, assim. E aí eu perguntei: vocês são de São Paulo? Somos. Dato, assim, em momento nenhum se desconfiou dos caras? Nada. Nem depois da decolagem, porque eu decolei e um deles, que estava à minha esquerda, falou assim: comandante, onde é que é o shopping Guarulhos? Eu falei: aqui na proa, 5 minutinhos. Ah, vamos até lá. Becari, de repente, para mim, que a gente está acostumado a voar e às vezes as pessoas usam referências maiores para chegar na casa dele, de repente o cara quer ir até o shopping Guarulhos, dali ele vê uma avenida, um prédio, e onde ele descobre onde ele mora é mais fácil do que procurar a rua dele. E fui. Aí, depois de um tempo de voo, que estava atrás perguntou o que tinha à direita. Eu olhei o Parque Ecológico Tietê e eu virei para trás e falei para ele: aqui é o Parque Ecológico Tietê. Quando virou... Quando eu virei para frente, esse cara que estava sem cinto,
com o revólver na mão. Não entendo de arma, mas eu vi que tinha um tambor, né? Não era pistola, era revólver. E arrancou meu braço do coletivo e falou pro outro, cuida dele aí. Aí o cara meteu a arma na minha nuca. Aí eu falei... O cara que estava atrás. O que estava atrás. Eu falei, vê o que vocês querem fazer, eu faço, mas deixa eu voar. Aí ele soltou meu braço, peguei no coletivo, daí ele falou, perguntou onde que tinha os presídios. Que tem ali, né? Sim, do lado do aeroporto. Do lado. Aí ele falou que era para entrar pousar numa quadra. E pro lado de fora tinha uma quadra, com Fusca vermelho do lado. E eu falei para ele, essa que tem esse Fusca aí? Ele falou, não, no meio dos pavilhão. Cara, do jeito que eu vim, eu dei pedal para direita, já entrei no meio de 2 pavilhões, não vi vento, direção de vento, se tinha fio. Pousou. Entrei, toquei os esquis no chão, mas não ali veio o comando 100%, só ok. E aí um deles abriu a porta e entrou uma pessoa. Quando entrou uma pessoa, eu iniciei na vertical, né? Porque nos pavilhões não tinha como decolar para frente. Tinha mais um. Decolei na vertical, o cara meteu o revólver na minha cara, falou, volta. Eu voltei e entrou o segundo, que era pai do branquinho que estava junto. Eita ferro. Aí o cara falou, vai pra Anhanguera. Aí eu decolei na vertical, estava um dia claro, e eu avistei o pico do Jaraguá. Aí eu toquei para cima do Jaraguá. E eu tinha que voar em cima de árvores e de casas, desviando de prédios. Não deu para acionar transponder 7500? Boa pergunta, estava me esquecendo desse detalhe. Quando eu decolei, que eles me renderam, primeira coisa, desliga o transponder, desliga o rádio. E arrancaram meus fones de ouvido. Ficou sozinho. Eles estavam orientados porque esse segundo que entrou, que era pai do rapaz que me sequestrou lá, que decolou de Marte comigo, ele era piloto de avião. Ah, tá. Tanto é que um dos que estava atrás de mim falou assim, vê lá que você vai falar para ele aí que ele tem 600 horas de voo. Então ele orientou o pessoal para desligar tudo. Tanto é que esse cara que entrou que era o pai do cara, que eu chamo de piloto fugitivo, ou fugitivo piloto, ele pediu para eu voar com a mão espalmada em cima do cíclico. Então o cíclico, não podia segurar o cíclico, o comando, eu tinha que voar com a mão espalmada. Por causa dos PTTs, dos botões, ele achava que eu podia apertar alguma coisa. Mesmo eu dizendo, está tudo desligado, os rádios estão desligados, não importa, mas vou com a mão espalmada. Eu tive que voar assim. Só fui segurar no comando mesmo na hora que foi para pouso. E aí me indicou o local de pouso, um campinho de futebol de várzea, em Embu das Artes. Aí quando eu pousei, os que estavam... Aí eu estava esperando um tiro, porque o banco do helicóptero é fibra de vidro, espuma revestida em couro. O cara atirou, o outro que estava a bordo tinha 8 mortos nas costas, um dos que eu tirei. Um a mais, um a menos. Não ia mudar nada. Aí eu estava esperando, agora vai vir, né? Atirou, matou, aleijou para esses caras aí, enfim. Mas eles saíram, né? Os 2 armados, e um dos que eu tirei, saíram andando, se misturaram no meio da multidão, que sempre junta aquela muvuca de gente em volta e tal, de helicóptero. E aí esse cara, que era o pai que é o fugitivo piloto aí, ele tentou tirar a bateria do meu celular, não conseguiu, falou, vou levar teu celular embora. E levou. E eu com o helicóptero, motor cortado. Aí fui fazer a partida, né? Você liga a bateria, bomba gerador, quando eu fui dar o start não deu sinal. Aí. Eu tive uma pane de bateria, né, com esse helicóptero uns 2 meses antes. E eu falei, deu pane de novo. E na verdade não foi pane. Eu que não apertei o botão push button, né, não travei ele. Quando eu fui dar no start... Então eu fechei o helicóptero com chave, desci, tirei as divisas, as birimbelas, coloquei no bolso e atravessei o campinho e fui num posto de gasolina. E aí comprei um copo d'água e perguntei para os frentistas ali, que bairro é esse? Jardim Santa Teresa. E essa avenida, Rotary, porque eu estava preocupado em buscar o helicóptero. Tanto é que eu voltei depois, mais tarde, com outro helicóptero trazendo uma bateria. Uma fonte externa. E aí perguntei, onde é que tem táxi? 200 metros à direita. Entrei no táxi. Mas entrei assim, anestesiado, sabe? Tipo assim, isso não aconteceu, estou sonhando, não é verdade. Terrível, ser assaltado, sabe? Você tá, qualquer coisa. E aí passa uma viatura pelo táxi, com a sirene aberta, o policial batendo nas portas e tal, aquele movimento. Aí o taxista, rapaz, aconteceu alguma coisa grave por aí. Eu falei, deve ter acontecido, né? E fiquei quieto, falei, não vou falar nada, porque não vou contar a história pro cara. Aí quando chegou no Campo de Marte, tava aquele chororô, né? As amigas do hangar chorando, os amigos amarelos, eu branco, e foi aquele susto, porque a notícia que chegou, que o Globocop tinha localizado o helicóptero, que tinha jogado o Dato no mato e dado um tiro nele, entendeu? Nossa Senhora. Aí foi aquela coisa de aí depor. Chegou no hangar. Cheguei lá. Assombração. E tive que depor na Corregedoria da Polícia Militar, no DEIC, em 2 fóruns, em 2 delegacias, porque até então... Você é bandido também. Conivente, cara, entendeu? Não é? Mas e aí, depois você foi buscar, você mesmo foi buscar o helicóptero ou outra pessoa foi? Então, aí eu cheguei, a empresa tinha um outro helicóptero, um Esquilo B2. Te levou pra lá? Não, eu decolei.
Eu decolei com o B2, levei um outro comandante amigo chamado Denis para trazer o Bzinho. Então quando a gente chegou lá, o helicóptero foi inteiro periciado, então os peritos acharam muitas marcas de digital, mas não tinha um tiro, cara. Quando eu decolei de lá do campinho de futebol, eu decolei daí com o B2 e o Denis decolou com o Bzinho. E aí pousamos no Campo de Marte e aí ficou uma sequência de depois. Mas teve mais casos, não teve só depois, o seu, acho teve um cara ano. que pousou teve que pousar no muro, não? Não, foi assim, um foi amigo da gente, Alexandre Colasso. Alexandre, exatamente. Um cara, gente boa. Ele ficou sem poder voar agora. Ele ficou sem poder voar. Agora que ele posta algumas coisas no Face, que a gente se fala de vez em quando e tal, com o negócio de trike e tal, que ele tá voando, porque não tem jeito, né? Quem gosta de voar? Não tá de voar. Mas ele sequestraram o Alexandre, ele pousou em cima do pavilhão. E aí a ordem foi atirar, acho que não sei se foram 82, 83 tiros que perfuraram o helicóptero inteiro, e um tiro pegou na cabeça dele por trás. E ele perdeu parte da mobilidade do braço do lado esquerdo. Voando pegou o tiro nele? Não, ele já pousado lá. Quando ele pousou para resgatar, o helicóptero marcha lento, os caras de baixo mandaram bala. E uma das balas pegou. Mas a polícia? Polícia. Bom, mas eu acho que isso aí deve ter alguma coisa, porque você voou na polícia, ou deu instrução pro pessoal da polícia, não Os deu? primeiros 4 oficiais da Polícia Militar e os primeiros 4 delegados da Civil foram meus alunos. Rangel era um dos comandantes da Civil, não era? O não que lembro tem dele. a escola? Não sei, era um cara de cabelo branco. Eu estou te falando isso porque eu fui um dos primeiros a fotografar os 2 helicópteros. Eu voei no Pelicano e depois voei no Águia. Coronel Birajara. O Birajara, isso aí. O Otacílio. Isso. Eu dei som para esse pessoal. É verdade. Data é o seguinte, nós vamos ter que fazer um breve intervalo comercial já, William? E já voltamos já, pessoal. Aguenta um pouquinho aqui, nós vamos voltar mais conversa com o comandante Dato. Pessoal, voltamos com o comandante Dato e sua incrível história agora que vocês vão curtir bastante, tem muita história para contar. Ô Dato, me diz uma coisa, você me falou de sequestro, aquela coisa toda, e tombo? Tomou algum tombo já de helicóptero, de avião? Como é que é esse negócio? Eu tive 5 sustos e o sequestro, então são 6 chances de não estar aqui, né? Conversando contigo e tô. 7 vidas. E às vezes eu brinco, eu falo assim, que o Deus não vai com a minha cara e me quer por perto, eu tenho uma missão por aqui. Eu tive 2 pancadas assim que eu me machuquei. E foi voando avião. É mesmo? Uma vez voando com um amigo meu, a gente foi para Santa Catarina. Esse amigo meu, ele era recém-brevetado e pediu que eu fosse com ele para ajudá-lo na navegação, que naquele tempo era broadcast, né, ADF, mapa na perna e tal. Tinha o 4 rodas que você levava. 4 rodas, não usava muito, ele só usava 4 rodas. Tempo. E aí, a gente na volta, pegamos um mau tempo e tentamos um pouso, né, quer dizer, ele tentou o pouso numa estrada de fazenda, meia tortuosa, mas uma estrada. Só que nervoso, em vez de preparar o avião, reduzir e tal, o jeito que veio, tocou. Era um Beagle em inglês. Nossa, acrobático, um belo avião. Aí já arrancou a biquília dianteira, já arrancou aquela quilhazinha que ele tem atrás, e engrenou com um barranco na esquerda e embigodou a hélice e tal, e mas parou de bater. Machucaram? Eu bati a cabeça e o joelho só e... Né, tudo bem. Mas, E o outro foi de planador, eu fui voar de planador, nunca havia voado de planador. Eu tinha ido a Bebedouro, levar o prefeito de Osasco na época, Celso Diglio, ele, a esposa... helicóptero. De helicóptero, E aí eu posei lá em Bebedouro e fui abastecer em Barretos. E o pessoal do aeroclube local pediu para ir junto, né? Que naquele tempo, cara, 95, passava um helicóptero uma vez ou outra. Eu falei, não, vamos aí e tal. Aí levei o pessoal comigo. Um dos que estava a bordo falou assim, você já voa de planador? Eu falei, não. Então, hoje. Faz um voo com a gente aí. E aí a gente estava voando e tal, e só escutando o vento, né? A gente gosta de ver o assovio da turbina, né, cara? Agora só ouvindo o vento. É estranho voar planador. E aí eu olhava a pista lá e tal, e aí o cara, vamos uns 20 minutinhos. Quando foi na hora do pouso, o piloto virou para mim e falou assim, Data, vou te mostrar um negócio.
Então a pista que assim, ó, a cabeceira aqui, não lembro qual é o número dela, a cabeceira aqui, os hangares aqui é um vale. Ele veio, ele quis sumir no vale e pousar. Só que ele perdeu a sustentação, entrou de barriga, subiu e caiu de caldo. Pousou antes. E aí, né, não, ele entrou de barriga na cabeceira no barranco e subiu e caiu de caldo. Aí eu fraturei 2 vértebras e fiquei 3 meses e pouco de gesso, depois colete, e aí foi tratamento, foram 90 dias de gesso. E o piloto do helicóptero? Ele também teve que fazer, mas ele precisou colocar pino na coluna. Eu, graças a Deus, não precisei colocar. Pô, foi uma paulada, então. Foi uma paulada, E os 3 helicópteros que eu tive, um eu estava em Curitiba, com Jet Ranger, voando lá para Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, e sem porta. E eu tinha feito um voo de Paranaguá para Curitiba, subindo, fazendo inspeção de alta tensão. Pousamos numa represa lá em Curitiba. Deixa eu só cortar você, a inspeção é quando o cara sobe no fio ou não? Não, isso aí só vai bem próximo, eles vão anotando, para ver se o isolador não está quebrado, né? Sim. Enfim, para ver avarias em poste e tal. Uma máquina grande você estava voando? Não, era um jet, um Jet Ranger. E decolei, e estou lá voando, baixa velocidade e tal. E aí o que estava à minha esquerda falou assim, a gente vai ter que ir até a entrada de água da represa. Eu falei, você me orienta que eu não sei onde é que é a entrada de água da represa, eu não conhecia a represa, né? Aí ele me mostrou. E eu tô indo, daqui a pouco só escuto aquele barulhão e o bichão dá uma cabrada. E eu não entendi nada. Quando ele levantou o nariz, eu espetei. Quando eu espetei, eu escutei um estalido. E aí, como eu espetei com força, eu mergulhei e comecei a me aproximar da água. Eu estava baixo, né? Eu falei, caramba, vou entrar voando na água, mas graças a Deus eu recuperei. E eu tinha entrado numa rede, que graças a Deus era uma rede nova, ela não tinha aquelas bolas, mas também não estava energizada. Você não viu? Não vi. E não vê? Não vê. É duro você falar para os caras que você não vê. Não vê. Não vê. Não vê. De frente e aí, assim, cara, eu fiz uma besteira tão grande, porque eu costumo dizer que eu não tenho um santo só, que eu tenho uma equipe, por causa da besteira que a gente faz às vezes. Eu, ao invés de voltar para pousar onde eu tinha decolado, né, eu fui para a beira da represa, pousar na margem. Mas era muito íngreme. Então eu fui lá e apliquei o comando cíclico com força, o coletivo também, né? Tava duro? Não. Apliquei o cíclico com bastante assim, intensidade, o coletivo também e o pedal também. Como os 3 comandos responderam, eu ainda vou em mais 20 minutos com os caboclos para fazer o final do trabalho. Mas não aconteceu nada? Não. Aí posei no campinho de futebol, esses caras com as máquinas desceram, subiram no helicópteros que estavam vindo comigo de Paranaguá, coloquei as portas e fui para Curitiba, para o Bacaxeri. E aí, cara, pousei no Bacaxeri lá, o pessoal foi embora, né? Cortei o motor e tal. Aí eu fui ver os estragos. Então aquela frente que chama Fórmula 1 do Jet Ranger não tinha, né? É mesmo. Você vê a estrela girando, porque arregaçou tudo. E aí voltei para São Paulo com ele. Aquele facão que tem no meio é para cortar? O cut cable, aquilo é para cortar, mas não tinha, né? Mas não corta? Tem em cima, corta. Mas um fio dessa grossura vai cortar? O que esses fios aí, eles têm tipo de uma alma por dentro de aço, né? Para sustentar. Então aquele facão lá, se você vier muito lento, com pouca velocidade, você vai engatar ali e ele vai... A lambança está feita. Tá feita. Porque aqueles fios são largos, né? E aí esse foi lá em Curitiba, né? A outra vez que eu tive um problema foi, eu fiquei sem magneto, voando em cima da garganta do diabo lá quando eu voava, inclusive ele sul, né? Pro Eloy. Quando o Eloy tinha, naquela época, ele tinha 2 Hughes 300 e 2 Bell 47J, que o piloto vai sozinho na frente, painel do lado e 3 almas atrás. Hoje ela tem, sei lá, ele tem um monte de 50 e poucas turbinas aí, então cresceu muito e é merecedor dessa... Sim, um batalhador. Nossa, enfim. E aí, quando eu senti que eu estava perdendo rotação, eu baixei o coletivo e fui posei no estacionamento ali no asfalto que liga não sei se você conhece Foz do Iguaçu, ali nas Cataratas, tem hotel tropical, tem estacionamento ali, aí posei ali e tal, e aí, né, chamei a manutenção. E o outro foi assim, eu estava em Avaré, estava o proprietário da aeronave com o filho, o outro proprietário com o pai, um amigo deles e eu, decolei de Avaré para São Paulo, decolei, aproei ao vento, a gente estava num Aras, e tinha um asfalto bacana, e aquele asfalto tipo novo, assim, bem pretinho mesmo, né? Aquelas faixinhas pintadas, e como se fosse um asfalto recém, né? E eucalipto dos 2 lados. E eu decolei, aprodo ao vento, e já mantive pro de São Paulo, que assim, ó, passei em cima daquele asfalto, e depois disso era um vale. E quando eu estou nesse vale, assim, belezinha, ganhando altitude, despaletou o motor em voo, explodiu o motor. Aí foi a automatação real com 6 a bordo. Pra caramba. E o local que eu fiz o pouso era um vale muito, assim, bastante inclinado.
E a viatura da polícia não conseguiu chegar no helicóptero. Os policiais foram a pé para fazer um boletim e tal. Porque, mas aí conseguiu fazer manutenção lá? Aí não, aí teve que... Aí Libraz, né? O caminhão foi lá, pegou, levou para Libraz. É difícil acontecer isso, não? É muito raro. É difícil acontecer, entendeu? As pessoas não entendem. Pessoal, é o seguinte, o helicóptero ele voa sem motor. Se tiver uma pane, ele faz uma autorrotação, que eu não sei explicar. Se você puder explicar para a turma como é que funciona. A autorrotação é tido como um fenômeno, o pessoal diz que é fenômeno, então aí é um negócio muito interessante. Você tem as estrelas, né? A fixa e a rotativa. Então você tem, você está voando e quando você perdeu o motor, imagina você no teu carro a 100 por hora com o braço para fora nessa posição aqui. Então você tem aqui um bordo de ataque, uma parede larga aqui. Sim. Então você está fazendo força aqui. Sim. Né? Quando você está voando com o helicóptero, você está com um ângulo de ataque, você tem um motor que empurra essa pá. Tá certo. Entendeu? Quando você perde motor, a primeira coisa de imediato é baixar o passo. Porque se você estiver no teu carro com a 100 por hora, com a mão assim, se você fizer isso, o vento vai cortar aqui, vai bater aqui, certo. E não na parede. Então esse esforço é menor. Ou seja, você está voando, perdeu o motor, baixa o coletivo. Baixou o coletivo, você consegue manter... O coletivo é aquele canão da que tem no meio aqui da esquerda. Da esquerda. Você baixou o coletivo, é o cíclico. O coletivo é porque ele muda o ângulo das pás coletivamente. Então não importa se o helicóptero tem 2 pás, 3 ou 5, você puxou esse coletivo, todas as pás elas recebem o mesmo ângulo. Então chama coletivo. E a potência também? Quanto mais... Antigamente, na minha época, você tinha que puxar o coletivo e dar motor. Então você tinha manete... Hoje não precisa mais. Hoje tem o governador, você puxa automaticamente. Então na autorrotação, você consegue fazer uma curva para a esquerda, uma curva para a direita, você consegue aumentar a tua velocidade e reduzir a tua velocidade. Você só não vai subir porque você está sem potência. Então você mantém a rotação, coletivo embaixo, busca a velocidade de autorrotação, geralmente 65, 70 nós, você vem já visualizando o local teu de pouso. Onde vai pousar? Quando você chegar próximo do local de pouso, você faz uma coisa chamada flare, você levanta o nariz do helicóptero, aqui, você chama o cíclico, porque esse comando chama cíclico, porque ele muda o ângulo das pás em determinados ciclos. Uhum. E o coletivo muda coletivamente. Então, você chama o ciclo para trás, você levanta o nariz do helicóptero, e isso faz com que você tenha uma redução de afundamento, e o vento passando aqui, você tem um disparo de rotação. Porque você voando com o motor, o ar passa de cima para baixo. Quando você está sem motor, é de baixo para cima. Então, quando você faz o flare, o ar passando aqui, você tem um disparo de rotação. Aí você nivela o helicóptero e procura fazer o toque da melhor maneira possível. É um toque, não é um pouso corrido? Às vezes sim. Pode fazer Depende. Se eu estou numa área que me dá condição no pouso corrido, eu posso fazer um toque, vou escorregando, não abaixo o coletivo de uma vez para não pilonar, porque se eu estou vindo com velocidade, você vai tirando, vai baixando o coletivo para ele meio que freando. Se você baixar o coletivo, tocou com velocidade e baixou o coletivo, ele vai, o peso do helicóptero em cima dos esquis, ele vai pilonar. Deve parar curtinho, né? Quando você vai fazer um pouso curto, você tem que chamar no flare mesmo e nivelar ele e buscar, não deixar ele ir à frente para ele tocar naquela área que você tem disponível. Né? Dato, me diz uma coisa, você voa no Globocop. Vou em Globocop. E aí, como é que é esse negócio de voar no Globocop? Deve ter muita aventura, porque o Globocop... trânsito, ver reportagem, voa junto com a polícia, voa junto com o bombeiro, deve ser o Globocop, dinâmico. O Globocop, assim, então, assim, a maioria dos voos do Globocop são voos pairados. Quando aconteceu aquele caso na Ardone, a redação avisou a gente que o cara ia ser preso em Guarulhos. Eu decolei com o Marquinhos, que era um cinegrafista, faleceu recente. Fiz o pairado lá e o Marquinhos foi lá e pum, fechou em cima da casa do cara. E a equipe da Globo de solo estava lá, né, as viaturas e tal, os carros e tal. E aí a Globo avisava a gente, ó, segura aí que daqui a 15 minutos o cara vai ser preso. Passava meia hora, nada. Mas daqui a 20 minutos, não, a gente decolou com autonomia. Ó, daqui a 20 minutos, tal. Resumindo a história, Beccari, eu fiquei 2 horas no pairado. Caraca, bicho. Não tem piloto automático, né? Não, é na mão. E eu não podia avançar, porque se eu avanço, sai o ponto. Você sabe que você é fotógrafo. Se você baixa, o foco também se altera. Então a briga ali com o câmera, com o cinegrafista ali é grande. Então você tem que manter a altitude para facilitar a vida do cara, né, do cinegrafista, e manter o ponto lá. 2 horas, tem uma hora que você já não consegue. Então eu não podia, tipo assim, fazer um 360 para dar uma esticada de braço, de perna, porque eu falei, pô, de um 360 o cara é preso. Pronto, aí até que o cara foi preso, a gente saiu seguindo o cara e tal, enfim. Ou a viatura... E você tinha uma câmerazinha lá para você enxergar? A gente tem, o Globocop tem um monitor maior, que é do câmera, do cinegrafista, tem um pequeno para o piloto e tem o do repórter atrás.
O cinegrafista vai na frente. Vai na frente, com a a câmera mesa tá na lá mão. de fora. A gimbal tá aqui lá de fora. É uma coisa chique pra dentro. Não, é maravilhoso, cara. É um estúdio. Quantos milhares de dólares? Cara, eu não sei dizer pra você não, mas até onde a gente... Né, você escuta algumas coisas, tem algumas coisas aqui e ali, mas parece que para equipar o helicóptero só em equipamento de câmera, porque os bagageiros traseiros você abre assim, é só parafernália, né? Parece que é $1,5 milhão. Nossa Senhora. Teve um helicóptero que caiu, né, da emissora, da Record, foi? Da Record, que eu pousei para ajudar lá. Então, é isso que eu ia te perguntar. Foi você que pousou, né? Eu lembro disso. Eu decolei... Foi uma tristeza aquilo, né? Não, os caras, cara. A filmagem foi partiu do seu helicóptero? Foi. Eu decolei cedo para fazer um assalto a banco na Avenida Morumbi. Assalto a banco. E os bandidos atravessaram uma carreta na avenida para dificultar mais ainda esse trânsito que já é, né, dificultoso. E eu decolei. Aí eu chamei o controle. O controle me deu um código transponder, 501 na época, e eu pousei na Globo, peguei a repórter, Juliana Girardi, decolei com a Juliana, só que daí eu chamei o controle para solicitar autorização, o controle não contestou. Mas eu decolei assim mesmo, porque eu estava numa confluência de duas rotas ali, a Estádio e a Pinheiros. Falei, que estou visual com o pessoal. Era cedo, decolei. Aí o Rafinha, o falecido Rafael, que era o piloto do Águia Dourada, ele chamou o controle. E eu falei para ele, Rafinha, tá fora do ar. Ele perguntou onde é que eu estava, eu falei. Aí ele me avistou, falou, tô te vendo. Aí ele encostou em mim. E ficamos os dois fazendo a imagem do assalto a banco. Só que daí eu chamei o controle São Paulo de avião e perguntei do controle helicóptero, né? Aí voltou ao ar. De repente o Rafinha se afastou de mim. Não falou nada. Do nada. Eu também não perguntei. Não, ainda acho que não. Porque foi assim, ele se afastou de mim. Geralmente quando a gente está voando em 2, 3 helicópteros, a gente costuma falar um pro outro o que vai fazer para não assustar. Fala, o Beccari estava aqui do meu lado, já não está, onde é que ele está? Para não ficar preocupado, você avisa, né? A tua posição e tal, isso, aquilo. E aí, mas o Rafinha é meu super profissional, um cara padrão e tal, eu falei, não vai me acertar, enfim. Daí a pouco ele passou na minha frente, tipo assim, uns 30, 40 metros assim, devagarinho. Daí a pouco ele abaixou o nariz do avião assim, ó, do helicóptero, mergulhou e saiu com velocidade. E eu ia brincar com ele. Aí, Rafinha, tá radical, hein? Eu não quis brincar porque a gente estava já no controle. Os caras vão achar que a gente está brincando aqui em São Paulo, né? Em cima de São Paulo. Eu fiquei quieto. Beccari, mas ele embalou coisa porque ele perdeu o rotor de cauda. Ele me chamou na sequência e falou, Dato, eu não consigo manter a proa, estou com pane no rotor de cauda. Eu falei, calma, Rafinha, calma. Ele falou assim, estou indo para o jockey. Eu falei, faz um pouso corrido. Aí ele falou, vou tentar. O rotor de cauda, gente, o rotor de cauda obviamente aquela hélice que tem lá atrás. É o antitorque, né? E que por acaso, o pouco que eu sei de helicóptero, eu sei que é o seguinte, eu te cortei até nessa hora, porque quando você perde o rotor de cauda, a ideia é que você embale o helicóptero acima de uma determinada velocidade e você possa ter... porque você não tem o pedal, você não tem o antitorque. Porque se o rotor gira anti-horário, a tendência da fuselagem é girar horário e vice-versa. E é violento, né? Não, é irrecuperável. E aí, quando ele falou que ia pro jockey, eu não avisei a redação, só falei pro pessoal que estava a bordo comigo, o Marquinhos, que era o cinegrafista, e a Juliana. Eu falei assim, o helicóptero da Record tá em pane e tal. E eu fui para cima do jockey, larguei o assalto ao banco lá. Só que cara, você está com a potência máxima e buscando a máxima velocidade e parecia que o bicho não andava, entendeu? Aquela agonia. E eu procurei o Águia Dourada, aonde os cavalos correm, naquela parte de areia ali, né? E não achava. Daí a pouco eu olhei para a esquerda, eu vi ele perdendo velocidade. Aí eu mostrei para o Marquinhos, o cinegrafista foi lá, achou, enquadrou, e esse giro que você vê na internet, ele dá parece que 6 giros e cai no chão, foi o Marquinhos que fez. Aí, nisso o controle chamou, Yankee Romeo Echo, que era o prefixo dele, né? Aí eu falei, tá em pane indo pro jockey. Porque eu não queria chamar o Rafael para não atrapalhar, ele estava muito compenetrado, com certeza, na situação da pane, então eu não queria ficar interrompendo. Quando o controle chamou Yankee Romeo Echo, que era o Águia Dourada, eu falei, tá em pane indo pro jockey. A segunda vez que o controle chamou, falou, acabou de cair no jockey, tô posando. Aí eu posei o Globocop, deixei em marcha lenta, fui lá correndo. Aí o Marquinhos, quando viu a cena, se afastou e foi chorar, porque ele ficou muito nervoso. Daí eu fui lá e... Primeiro tirei o cinegrafista, que é o Alexandre, né? O Borracha. Tirei o Borracha ali dentro. Ele tinha uns espasmos, né? No braço, assim, e sangrava muito pela boca. Sobreviveu, né? Sobreviveu. E eu tirei ele com o maior cuidado e coloquei ele na grama
com o rosto virado pro braço para não engasgar com sangue, né? Aí depois eu dei a volta e fui desligar a bateria, a bomba gerador, que estava energizado o helicóptero. Aí o Rafael debruçado para frente, né, com um pedaço do rosto, com a pele solta. Aí eu pus a mão no pescoço dele e não senti nada, né, também nervoso. Aí, cara, daí eu fui pro helicóptero, lá pro Globocop para desligar o motor. Acabou o dia do Aí, cara, chorei, eu fiz uma oração, porque a cena foi, putz, aquilo. Ele morreu na hora, o impacto foi muito violento. É duro a gente falar disso, mas tem que falar para saber como é que é, né, gente? Tem que tomar cuidado. E infelizmente foi uma pane, mas pode ter sido outra coisa, né, Dá? Mas tá sujeito, é que nem o cara que dirige, o cara bateu o carro, não vai dirigir mais, entendeu? A gente está na aviação, gosta, quer voar, entendeu? Eu fico triste, Beccari. Eu tenho amigos meus, pô, eu vou fazer 70 anos, cara, eu quero que Deus me deixe voar até os 100, entendeu? 70 anos, corpinho de 50. É assim, eu fico triste, cara, quando eu vejo amigos meus, o cara tá com 50 anos de idade e fala, mais 5 eu quero parar de voar, mais 10 eu quero parar de voar, sabe? Então, enfim, cada um é cada um. Né, cara? O nome do meu livro é uma autobiografia, chama Voar é a Segunda Melhor Coisa do Mundo, né? Não é? Então... Então, você é ariano, né? 12 de abril. 12 de abril, você é um cara vaidoso, você tá sempre bem arrumado. Eu tô te perguntando isso aí. Na América do Sul. É, lógico. Porque eu sei que você já participou de novela, alguma coisa. Não foi novela, foi filme. Ah, filme? Filme, é um filme chamado VIPs. VIPs. Você vai lembrar da história de um cara que se fez passar pelo filho do dono da Gol. Ele falou que era filho do dono da Gol. A Mauri Júnior entrevistou o cara. Nossa. Então saiu um filme desse cara, VIPs. E aí um amigo meu, comandante Ferrari, que ficava no Campo de Marte, ele me ligou um dia e falou, Dato, tem um cara passeando aqui pelo Campo de Marte, procurando alguém fazer papel de piloto aí num filme e tal. Te interessa? Eu já havia feito uns comerciais para televisão em Santos. Tinha gravado 16 comerciais para televisão. O cachê era pequeno, mas ali esse envolvimento que você sempre Mas esse comercial que você gravava voando? Não, gravava eu mesmo. Eu era vendedor de Vectra, falando e tal, vendendo seguro e tal, enfim. E aí, bom, fiz os testes lá e tal, passei e acabei gravando a participação no filme VIPs, com o Wagner Moura. Eu sou um piloto de avião envolvido em contrabando, o Chicão, e o Wagner Moura é o Dumont, ele é meu aluno. Então tem uma cena em voo com a gente lá, que eu brigo com ele e tal, que ele quer posar, né, ele pede pra voar, eu deixo, aí eu durmo. E aí ele pega e pede autorização para pouso, ele punha a mão no labiofone, imitava a voz e tal, Eu lembro perfeitamente dessa cena, muito engraçada. E aí o cara lá embaixo, né, dá a direção do vento, a velocidade, pouso autorizado, Chicão, só que o Chicão tá dormindo, entendeu? E aí eu acordo com ele, com um movimento brusco que ele faz, eu acordo e brigo com ele, mas depois descontrai e tal, enfim. Aí isso foi em 2010, o filme foi lançado em 2011. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, vocês voam de fato ou não? Paz, aquela cena eu gravei dentro de uma carcaça de avião, sem asa, sem manche, quer dizer, tinha um manche, mas o painel não tinha, era uma tábua com um buraco no meio. Então, eu tô lá fazendo onda, eu pus a mão aqui como se estivesse com a mão nas manetes, entendeu? E tem uma hora que eu olho pro chão, como se estivesse vendo paisagem e tal, né? E eu tô olhando, é o concreto do piso mesmo, porque foi, depois na edição, parece a gente voando. Muito legal, o Wagner Moura é fantástico, né? No papel é muito bom. É sensacional. E aí, quando foi em 2016, a produtora que fez o filme VIPs, que é a O2, me chamou para uns seriados e tal, eu fiz os testes e tal, e não tinha o tal do DRT. E aí uma pessoa da produtora chamada Cecília Homem de Mello, que ela é roteirista, é atriz e tal, isso, aquilo, ela falou, Dato, vai atrás, a gente precisa de uns cabelos grisalhos e tal, isso, aquilo, papapá. E aí acabou que eu fui buscar teatro. E achei um curso, uma escola, chamada Abraapa, e fiz o curso lá. São 800 horas de aula, 1 ano e meio. E já tenho o meu DRT hoje. E aí quando foi em 2017, no final do ano, essa produtora me chamou, a O2, através do Hugo, uma pessoa que é diretor de elenco lá, e ele quis conversar comigo, mandou mensagem inbox, queria um contato meu. Ele falou, Dato, tem um filme chamado Marighella, que é a primeira direção do Wagner Moura. E aí ele me ligou e falou assim, olha, tem uma cena do filme Marighella, que é uma cena que não tem texto, é uma cena de ação. E o Wagner Moura pediu para te ligar para ver se você quer fazer. Eu falei, poxa, caramba, a gente se conheceu em 2010, né, quando gravamos gravei minha participação no VIPs. O cara lembrou de mim em 2017, eu falei, vou, cara, claro que eu vou. Lógico. E aí ensaiamos, sinal que você foi um bom artista, né? É sinal que deu certo, né? Aí, tô lá no banco, a gente foi no Banco de São Paulo, aqui um banco antigo que é mais aberto, acho que é visitação hoje. E aí eu tô sentado lá, ele chegou e fala, Dato e tal. Daí eu levantei para cumprimentá-lo, né? Agradeci por ter lembrado do meu nome. Aí falei para ele, olha,
tô acabando meu teatro, aí vou pegar meu DRT, né? Ele bateu no meu braço, não lembro se você falou bem-vindo ao time, bem-vindo à casa, mas enfim. Aí ensaiamos e tal, e dia 11 de janeiro gravamos a cena. Que eu fui lá com o cabelinho estilo anos 60, topetinho e tal, penteadinho, repartido, com a roupa da época, tô com um revólver e tal, e eu troco tiro com um dos guerrilheiros lá, dou um tiro, tomo um tiro no peito. O tiro no peito, você morre, não? Rapaz, eu morro, né? Eu tomei o tiro, eu caio durinho no chão lá. E essa barba aqui agora também é uma participação que eu vou ter aí num canal aí, no HBO, enquanto tá meio de sigilo e tal. Não dá para se falar muito a respeito, mas me chamaram para uma participação e pediram para deixar a barba e não cortar o cabelo. Para ser artista também. Rapaz, quando eu preenchi a ficha lá, tem uma série de coisas que eles perguntam. Uma das coisas que perguntam é se você autoriza a mexer na imagem. Então, cara, se você tá na chuva é para se molhar. Você teria que arrancar o bigode, claro, o cabelo, ficar careca, sabe? Fazer o quê, né? Enfim. Então, uma coisa que eu não busquei foi acontecendo, né? Que eu costumo dizer que as coisas da minha vida, Beccari, foram acontecendo sem o que eu buscasse. Eu me tornei piloto sem nunca ter imaginado. Eu não tinha nem era modelo. Até em Pirapipa eu não tinha... Nunca empinou? Ah, bicho, empinava, mas assim, não tinha aquele negócio de fazer pipa. O voo de Paulistinha que foi o que despertou, Aí depois acabei escrevendo um livro, não me imaginava escrevendo um dia. Escreveu um só, né? Eu escrevi um só, é o Filho Único, né? Tá para sair a segunda edição, se Deus quiser. E quando sair eu vou te convidar, um prazer para um lançamento. E, enfim. Então acabei virando escritor, entendeu? Depois fui no Jô Soares quando eu lancei. Eu estava no Maranhão, tocou meu telefone. Era uma menina da produção do Jô. Comandante, a gente queria fazer uma matéria com o senhor, não sei o que lá e tal, papai. Eu brinquei com ela, falei, pô, nada de senhor nem de comandante, que eu não deixo ninguém me chamar de senhor nem de comandante. Meu Facebook é Dato de Oliveira, comandante e tal, não tem, entendeu? Acho que o senhor cria uma barreira desnecessária, né? Mas é o senhor comandante Dato? É difícil chamar você de comandante. Não, porque, mas o senhor é respeito, mas eu posso chamar o cara de senhor e mandar ele para tudo quanto é lugar. Lógico. Né? Enfim. E aí, aí eu falei para ela, você não quer esperar sair meu livro? Ela não sabia do livro, né? Eu expliquei. Ela falou, quando estiver pronto, você me avisa. Pronto. Aí acho que 3 meses depois eu liguei para ela. Aí vim para São Paulo, com tudo pago, a canequinha do Jô lá com o meu nome no aeroporto. Eu me senti chique, né? Chique. Enfim. Demais. E depois começaram a me chamar para palestras. E o que aconteceu? Deixa eu só te cortar num negócio. O seu livro, o prefácio é do William Vac. William Vac, meu amigo. E William Vac, aviador, em breve jornalista. Com certeza vai estar aqui com a gente. Traz ele, gosto dele, gente boa e tem história. A gente está tentando trazer o William para fazer um programa aqui semanal, que ele convida as pessoas para falar de aviação. Ele até já anunciou com a gente. Vamos ver se ele é muito assim, ele busca... Às vezes a gente vê reportagem, Eu só quero complementar o negócio do William Vac, ele é aviador, tem mais de 2.000 horas, é um excelente por instrumento. O Carlos Zedo disse para mim que voa no banco de trás dele, porque o Carlos fala isso, é porque voa mesmo, então o cara voa bem. Eu acho que é um dos poucos caras que falam... Com certeza sobre qualquer coisa que é da aviação. Exatamente. E aí começaram a me chamar para palestras, então eu fiz 2 cursos no Nordeste, aliás eu fiz um curso no Nordeste lá, de coaching. Eu nem sei porque eu fiz, não entendi, foi nada de coaching, entendeu, cara? Aí fiz esse curso aí, que era um curso rápido também, foram 2 finais de semana. Depois eu fiz um curso de palestrante, aí foi um curso mais longo. Quando eu voltei para São Paulo, eu fiz um curso aqui no Instituto Passadori, na Paulista, e fiz um curso também na Academia do Palestrante, do Edmar Oneda, também muito legal. E aí eu comecei a entrar nessa área da palestra também. Só que assim, se a empresa que quer a palestra motivacional, a história da agência da aviação, filho de professor aposentado, já falecido, né? Eu tinha 14 anos, e de uma costureira, fazer um curso que hoje custa 100 pau. 100 mil reais, né? Para tirar o PP, né? Não, um PC, né? PC. 100 mil. Mas de avião, não de helicóptero. Helicóptero, R$1.000 a hora, 100 horas de voo, 100 mil reais. R$1.000, 900, depende, né, da escola e tal, de como você compra, pacote e tudo mais. Só que assim, escola de aviação pediu palestra, cara, eu não cobro. Para a escola é nada. Não tenho coragem, cara. Sabe por quê? Posso estar errado, mas eu acho assim. De repente, se tem 50 alunos numa sala, que nem na BC Fly, que é uma escola de pilotagem, que você conhece. Já fui 2 vezes lá, estou pôr uma 3ª vez lá. Aí, vamos supor que tem 50 pessoas lá assistindo, entre comissários, piloto de avião, PP, né, helicóptero e tal. Se eu falar que eu quero 5 mil reais e pegar 100zinho de cada um ali, na minha cabeça, aqueles 100 reais significam pelo menos 5 almoços. 5 almoços. Porque você vai num lugarzinho aí, come lá um arroz, feijão com bife, uma saladinha, paga 15 conto, 20 conto. E o cara precisa. E o cara precisa. Ou então são várias condições, entendeu? Então, cara, pode me chamar aonde for. Lógico, tem um aeroclube em Manaus. Pessoal, olha aí, ó. Comandante Dato já... Qual a sua página, comandante?
É Dato de Oliveira, é Dato de Oliveira no Facebook, Dato de Oliveira Instagram, entendeu? É só chamar, não, ele mas vai. eu vou. Para as escolas, para as empresas, ele vai cobrar Não, e ó, mas... eu vou rachar com ele uma comissãozinha. Ô Dato, eu lembro que você foi lá no Jô Soares, o que nós temos, eu e o Jô Soares em comum, é que nós somos gordos. A conta do banco não é diferente, mas o tamanho, ele é pequenininho, eu já tive lá também falando do meu livro. Foi. O Jô é sensacional. Mas a história que você contou lá foi muito legal, inclusive eu quero até um filme para mostrar para a turma aqui que aconteceu. Você passou dentro de um túnel, é isso? É verdade isso, não? Então, eu dava instrução na ESA, eu morava em Santos. E aí eu vinha para São Paulo de carro, né, para dar instrução. E aí nessas ideias de jirico, bicho, eu falei, um dia eu vou passar com o helicóptero aqui dentro. Mas era o Hilux 300, que é piloto e mais 2 pessoas, né? Piquititico. Piloto e mais uma pessoa, né? Piquititico. Até que um dia, eu subindo a serra, era uma sexta-feira, naquele tempo não tinha pista nova da Imigrantes, então de manhã você subia a serra de Santos para São Paulo, mas depois, acho que das 15 em diante, eles invertiam a mão de direção. Então daí era São Paulo-Santos, né? Não existia a pista, a segunda pista ainda. E aí eu subi com o carro, me deu um estalo, eu parei no acostamento, e entrei a pé no túnel. Vamos medir. Deixa eu medir isso aqui. E olhei para ver se não tinha extensão, esses exaustores, né? Alguma antena, fio e tal, isso aqui, eu olhei e tal. Aí eu chamei um amigo meu que era cinegrafista, chamei mais outros 2 amigos e tal. E um desses que voou comigo é um concunhado meu que já havia voado de avião em Londrina comigo. Comparsa. Não, ele dizia assim, poxa, mas eu vou de avião contigo, não vou de helicóptero. Aí, no dia anterior, na noite anterior, eu fui na casa dele e falei assim para ele, ô bicho, quer voar amanhã de helicóptero? E ele ficou todo empolgado. Aí ele falou assim, pra onde é que a gente vai? Eu falei, eu tô a fim de passar dentro do túnel da Imigrantes. Ele falou, não vou mais. E não foi? Eu falei, mas mentira, cara, tu acha que eu vou passar dentro do túnel? Tô brincando contigo e tal. Mas a ideia, né, tava fixa. Tal. Mas você podia ter me convidado que eu ia. Aí, Becari, decolei de Congonhas, tirei a porta do lado esquerdo, para o cinegrafista ter mobilidade e tal, isso aqui, fui e fiz um pairado entre os 2 túneis ali, que é o TA1, né, o túnel ascendente 1, e o TA2, que é o Luciano do Vale, né, que está batizado como Luciano do Vale hoje. Fiz um pairado ali, e os carros descendo a serra, até que deu intervalo entre os carros. Quando deu intervalo entre os carros, eu entrei na pista. Quando eu entrei na pista, o cinegrafista que estava filmando a pista e a mata ali, viu o que eu ia fazer, ele faz um movimento brusco com a câmera, e ele pega metade do painel do jet e centraliza no túnel. E dá para ver os carros saindo. Aí eu entrei do lado e saí do outro. E aí eu voltei para o aeroporto, né, para Congonhas, pousei o helicóptero, e isso meio que ventilou, né? E era fita de VHS na época, não existia os... Mas ventilou como? Se não... Não, ventilou porque o pessoal começou a comentar. Eu pedi para todo mundo ficar no silêncio, né? Mas não adiantou. Né? Para vocês não comentem nada e tal, isso, aquilo. Mas aí um contou pro outro, eu não acredito que foi feito e tal, isso, aquilo, a gente passou no túnel e tal. E os amigos me pediam, né, a fita. Ô, Dato, presta a fita aí. Ô, bicho, não tem fita não, cara, isso é história, mentira, não tem túnel não. Isso foi em 88. Em 2006, um amigo meu, chamado Ferreira, já no DVD, ô Dato, me empresta o DVD, eu vou colocar no meu, vou salvar no meu notebook. Eu falei, Ferreira, pô, meu, tu não olha o que você vai ninguém. fazer com esse troço aí. Não, só para mostrar para uns amigos meus aí e tal, porque o pessoal postava. Uma amiga minha ganhou um relógio do namorado, os amigos meus ganhavam caixa de cerveja, eu brincava num bebo, pô, me dá 10% em Guaraná, cara, né? Lógico. Porque apostava, mostrava o vídeo, isso depois que ventilou, né? Aí, emprestei o DVD para esse amigo meu, quando foi uns dias depois, eu cheguei no Campo de Marte, o comandante amigo meu virou para mim e falou assim, tu viu o teu vídeo no YouTube? Ei. Caraca, bicho, as pernas tremeram. Eu falei, caramba, agora dancei. E não mas deu depois nada. de 22 anos. É, mas daí só foi dar mesmo assim, só foi dar um BOzinho depois em 2011, quando o Jô, né? Mas daí eu mandei, na verdade... Te chamaram? Assim, não, chegou uma cartinha da ANAC, querendo explicações sobre a reportagem exibida no dia 30/11, né, de 2011 e tal, isso, aquilo e tal. E aí essa cartinha chegou para mim em 2012. Só que a cartinha chegou e eu tinha ficado 15 dias em Santos de férias, e quando eu voltei de férias, eu desci do avião em São Luís do Maranhão, já fui para o helicóptero
e decolei para Fortaleza, que fui fazer uma revisão grande em Fortaleza. Então eu fiquei 19 dias em Fortaleza, com 15 em Santos, eu fiquei 34 dias fora de casa. Quando eu voltei, tinha uma porção de correspondência, uma delas era essa carta me dando 5 dias para responder, para contestar tal, para responder a correspondência deles lá, e acabou estourando esse prazo. E aí eu fiz uma cartinha explicando que eu tinha, né, ficado 15 dias em Santos, 19, não fui para casa nesse meio tempo e tal, isso, aquilo. Isso foi em 2012. Aí não dei nada. Achei que tinha explicado a situação. Quando foi em 2015, nós estamos em 18, chegou uma multa para mim de R$ 1.600 por eu não ter respondido no tempo hábil lá. O negócio, entendeu? A do Túlio já... Mas ficou registrado, o pessoal brinca. Tem um comentário no vídeo lá que eu tenho tanto amigo virtual, né? Que ele brincou e falou assim que o Pelé se consagrou com o gol número 1000 e eu me consagrei com a passagem do Túlio. Mas isso é muito legal, né? Porque teve uma passagem, até eu falo isso no Jô, e o Jô brinca comigo, que eu falo assim, não estou querendo menosprezar, né? E ele já fala, você já está menosprezando e tal, né? E aí eu falo para assim, como você diz, né? Sem querer menosprezar, já menosprezando e tal, né? Porque assim, no filme do Roberto Carlos, em 67, teve uma passagem. Os caras passaram. Com o Rio dos 300. Onde foi? Santos? No Rio. No Rio. Mas, e eu acho que um túnel mais baixo que aquele, não? Não, era um túnel mais largo. Mas mais baixo. E é mais baixo, mais largo, e o helicóptero era um Hughes 300. E a diferença é que lá foi autorizado, eu acho. Não, interditaram a pista, e o comandante Nascimento, que faleceu recente, tal, que chegou da entrevista depois, que eu dei a entrevista no João, na sequência, uns dias depois ele foi lá da entrevista, ele fala que foram feitos 5, né, treinaram 5 vezes, né, para fazer a passagem. O Roberto Carlos não estava dentro. Não. Então, no meu caso, foi assim, né? Foi de primeira. Eu vi, olhei, vou passar. Eu sei de cara que passou de barra de ponte, né? Derrubou nego de barco, coisa e tal, mas de ponte alta, não é um túnel da Estrada de Santos. Brincadeira, Datão. Olha, é um prazer tê-lo aqui no nosso agradeço, programa. que bate-papo bacana. Volta mais vezes. Uma pena nosso Você tempo manda, eu obedeço. Terminando, mas vem a hora que você quiser. E foi um prazer, uma honra. Eu que agradeço, honra minha. Não vai aparecer nós comentando, porque hoje está com 2 câmeras, porque eu fiz uma besteira com uma câmera, mas tudo bem. A gente vai sabendo que a gente se comentou. Você sabe que agora no final do programa eu tenho que falar o seguinte, né? Pessoal, visitem o programa e eu acabo sempre esquecendo que tem que falar e o William me ajuda. O que tem que fazer, William? Conta aí. Você tem que assistir o vídeo inteiro para saber toda a história do Dato, se inscrever no canal, clicar no joinha para dar aquele like forçado para a gente poder ganhar mais espaço no YouTube e clicar no sininho para receber as novidades e compartilhar nas redes sociais. Não precisa dar um pulinho para trás, nem um cheguinho para o lado, nada. Não, dá um duplo carpado para ficar mais bonito. Então tá bom. Pessoal, até a próxima. Um abraço para todos.